Olá, pessoal! Continuaremos nosso conteúdo de panificação, iniciando agora com os cálculos, tá? Teremos algumas aulas sobre cálculos e essa é a aula inicial. Primeiro, vocês receberam no material de apoio uma tabela maior do que essa daqui, tá? Ela vai ter 2 páginas em que vão ter as formulações dos pães básicos. Vamos entender primeiro como essa tabela funciona. Primeiro, nós temos aqui, ó, na primeira linha, os nomes dos pães. Na primeira coluna, nós teremos os ingredientes, que na tabela que vocês receberam, ela vai continuar na segunda página, tá? Mas são para poucos exemplos aqui de pães. Os principais ingredientes estão exatamente aqui, ó. Farinha de trigo, sal, açúcar, fermento, água, melhorador, gordura, ovo e leite em pó. São os principais, tá? Depois, nós temos aqui sempre algumas casas com números e outras sem números, tá? Outras ou estão em branco ou estão assim com tracinho, mas é a mesma coisa. Se ela não tem nenhum número escrito, significa que aquele ingrediente não faz parte daquela formulação. Por exemplo, ovo. Ovo não entra no pão francês, ovo não entra no pão de hambúrguer, nem no de forma, nem no sonho e nem no pão de cebola dessa formulação aqui, ok? Já, por exemplo, ovo já vai entrar no pão de cachorro-quente, no pão doce, no pão italiano, no pão Recife, no pão recheado com frutas, ok? Observem que todos os valores estão em porcentagem. Por quê? É para complicar a vida? Não. Na verdade, a longo prazo, isso vai facilitar, porque evita de você errar os cálculos das proporções. Como nós já vimos, as proporções, os ingredientes e as quantidades desses ingredientes, elas têm que serem padronizados para você ter um produto sempre com as mesmas características ou as características mais similares possíveis para não ter nenhuma rejeição do seu produto pelo consumidor. Então, quando você tem percentuais, você pode transformar os valores das quantidades de ingredientes para produzir 1 quilo de pão, para produzir 100 quilos de pão, 1 tonelada de pão, tá? Então, vamos lá, fazer o primeiro exemplo. Aqui, eu destaquei o do pão francês. Observem que a gente sempre vai ter aqui um 100%. Quando a gente vai trabalhar aqui basicamente com regra de 3, toda regra de 3, ela é baseada em um percentual, um 100% padrão. E para nossos pães, como vocês observem aqui, a farinha de trigo, ela sempre é 100%, ó. Ela é o nosso padrão para os cálculos. Isso significa o quê? Se eu for calcular o fermento aqui, a quantidade de fermento biológico, ela corresponde a 2% da formulação do pão francês. Mas esse 2% é em relação a quê? Ao total de pão que eu quero? Ao total de água? Não, ele é 100% do ingrediente em relação à quantidade de farinha de trigo. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, se eu tenho 1 quilo de farinha de trigo, que eu vou abreviar para FT, aconselho, como a gente vai trabalhar com números pequenos, percentuais pequenos, ó, 1, 2%, que passe esse quilo para gramas, para o número ficar maior, para você não ter que trabalhar com números decimais, com 0, alguma coisa, para não se confundir. Então, 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. 1.000 gramas aqui corresponde a que percentual? A farinha na tabela, ela vai ser sempre 100%. Agora eu quero saber quanto de água, por exemplo, eu vou precisar para cada quilo de farinha de trigo que eu usar para produzir esse tipo de pão com essa formulação. Vai ser porcentagem da água é 56%, lembrando que na regra de 3, as unidades têm que estar na mesma coluna, ó. Percentual com percentual. Grama, então a resposta que eu vou ter aqui é em grama também. Essa primeira linha, ela corresponde, deixa eu mudar de cor aqui. Essa primeira linha, ela vai corresponder
aos meus dados da farinha de trigo. E essa minha outra linha é os dados do que eu quero saber, que é a quantidade de água. A quantidade de água que é X e a quantidade em percentual da água. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos multiplicar em cruz, como toda regra de 3. 100 vezes X e 1000 vezes 56. Vamos lá. X vezes 100 é igual a 1000 vezes 56. X vezes 100 é igual, para multiplicar por números múltiplos de 0, a gente só múltiplos de 10, desculpem, é só acrescentar as casas decimais. Por exemplo, colocamos o 56 e aqui nós temos 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. O 100 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vamos ter X é igual a 56.000 dividido por 100. Professora, como é que eu vou fazer isso? Simples, olha, vamos cortar os zeros. 2 zeros do 100, 2 zeros do 56.000. O que é que sobrou? X é igual a 560. Quilos ou gramas? Gramas, porque nós trabalhamos na regra de 3, onde as colunas, elas têm que estar na mesma casa, na mesmo tipo de unidade. Nós temos percentual com percentual, nós temos gramas, então a resposta vai ser em gramas. Então, em resumo, para cada 1 quilo de água ou 1000 gramas de farinha de trigo, desculpem, nós utilizaremos 560 gramas de água. Vamos aqui para outro exemplo. Se nós quisermos saber a quantidade de sal, vamos destacar aqui. Eu quero saber a quantidade de sal que eu vou usar para 2 quilos de farinha de trigo. Tenho 2 quilos de farinha de trigo, quero fazer todo o pão que seja possível com esses 2 quilos. Então, eu vou ter que saber quanto de ingrediente eu vou precisar dos outros ingredientes. Vamos fazer aqui, vamos montar. 2 quilos de farinha de trigo é igual a 2.000 gramas. 100%, que é a nossa farinha de trigo. O sal corresponde a 2%. Então, 2%. E a quantidade em gramas de sal que nós vamos utilizar, nós chamamos de X. Vamos multiplicar em cruz. X vezes 100 é igual a 2.000 vezes 2. X vezes 100 é igual, vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E a gente acrescenta os 3 zeros. 1, 2, 3. O X é igual, o 100 que estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 100. X igual, vamos cortar esses zeros, ó. Vai ficar igual a 40 gramas. Então, para cada 2 quilos de farinha de trigo, eu vou precisar de 40 gramas de sal. Tranquilo? Uma forma aqui legal de vocês entenderem é o quê? Eu não necessariamente vou precisar, ó, vamos anotar aqui. Se eu usar 2 quilos, 2.000 gramas de farinha de trigo, eu vou precisar de 40 gramas de sal. Se nós formos mais inteligentes, mais ágeis, desculpem, nós podemos, no lugar de estar fazendo uma ruma de cálculo, a gente pode já bater aqui de cara alguns cálculos. Vamos lá. Se o sal é 2% e o fermento também é 2%, então, qual é a quantidade de fermento que eu vou precisar? Também 40 gramas. Se o sal, que é 2%, corresponde a 40 gramas, o açúcar é 1%, é a metade de 2%. Então, quanto de açúcar eu vou precisar? A metade de 40, que é 20 gramas.
Melhorador também é 1%, então também vai ser 20 gramas. O único que eu vou precisar calcular aqui vai ser o da quantidade de água. Vamos lá calcular? 2.000 gramas corresponde a 100%. Isso daqui é a nossa farinha de trigo. E a água corresponde a 56%. Aqui é a nossa água. Então, x vezes 100 é igual a 2.000 vezes 56. X igual a 2.000 vezes 56, que vai dar dividido por 100. Já tô trazendo, ó, esse númerozinho que tava multiplicando aqui, já tô trazendo para aquele dividindo. Opa, desculpe. Então, vamos cortar os zeros aqui. X igual a 1120. Ou seja, a gente tem 1 quilo, 1.120 gramas. Ou, se eu quiser converter para quilo, é só puxar 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. E fica 1,120 gramas. Isso daqui de quê? De água. Professora, mas quando é que eu vou saber se eu vou usar grama, se eu vou usar quilo? Você pode usar a unidade que você quiser. Contanto que a unidade que você for usar aqui nos cálculos, ó, se eu usei em grama, a resposta vai ser em grama. E todas as outras vão ter que ser em grama, certo? Para não estar somando grama com quilo. Mas se eu quiser utilizar como quilo, pode, certo? Se você não tiver dificuldade para fazer o cálculo com 0, alguma coisa, não vai ter problema. Quando as quantidades de farinha de trigo que eu uso aqui são bem altas, certo? Então, os resultados, ó, quanto maior a quantidade, maior o percentual que eu tô calculando, ó, 56, o resultado vai ser maior. Então, se torna mais fácil calcular como quilo. Mas, como eu tô tratando muitos dadozinhos de percentuais pequenos, vai ficar muito pequenininho. Por exemplo, 20 gramas, se você fosse fazer todo o cálculo de usar 2.000 gramas, se usar 2 quilos, o seu resultado ia dar 0,020. Você pode acabar se perdendo se você não tiver a habilidade, mas fica livre escolha. Tá? Vamos fazer aqui. Sim, aí então, nós achamos já esse valor, né? Então, vai dar 1.120 gramas. Vamos somar tudo isso daqui para ver quanto é que dá. Calculadora aqui, vou somar. Nós temos 2.000 da farinha, mais 40 do sal, mais 20 do açúcar, mais 40 gramas de fermento, mais 1.120 gramas de água, mais 20 gramas de melhorador. Isso tudo dá 3.240 gramas que nós vamos chamar de massa crua. Tenham isso em mente, ou seja, eu vou pegar todos os ingredientes, vou misturar e vou fazer uma massa. Por que eu tô falando em massa crua? Deixa eu mostrar aqui um raciocínio para vocês que nós veremos nas próximas aulas. É o seguinte. Quando você vai produzir o pão, nós vimos as etapas de produção do pão. Nós temos dois pontos aqui que são importantíssimos. A etapa 1, que é quando você, antes de ir para o forno, vou colocar aqui como se a etapa de separação fosse o forno, tá? Antes, você vai ter os ingredientes misturados, você tem aqui todos os ingredientes, né? Você misturou os ingredientes, formou uma massa, vários ingredientes, e formou uma bola de massa, ou várias bolazinhas pequenas de massa, e nós vamos chamar isso daqui de massa crua. Depois que essa massa, esses pães modelados, vão para o forno, tá? Então, eles vão diminuir de peso, eles vão ficar
menores. Então, a gente vai ter aqui o que a gente chama de massa cozida. E a massa cozida, ela tem um peso menor. Por quê? Porque como a massa vai por forno, ela vai sofrer um processo de perda de massa no sentido de perda principalmente de água. A grande quantidade de água que você utilizou lá na formulação, boa parte dela vai ser perdida, vai sair da massa em formato de vapor. Então, você sempre vai ter uma massa cozida menor do que uma massa crua. E nos próximos aulas de cálculo, nós veremos como fazer isso. Porque se você não considerar essas perdas, que dependendo do pão podem ser perdas de até 30% de peso, quando você tiver um cliente que lhe pedir 100 pães de 50 gramas, aí, ó, vamos raciocinar aqui, 100 pães de 50 gramas cada. Então, eu teria que ter 5.000 gramas ou 5 quilos de pães para entregar ao meu cliente. Mas aí eu faço 5 quilos de massa crua. Aí, quando ela vai para o forno, ela fica com 4.300. Ou seja, eu estou entregando um produto com 700 gramas a menos, o que não foi pedido. Então, eu tenho que descontar antes. Então, eu tenho que preparar mais de 5 quilos de massa. Para no final eu ter uma massa cozida próxima de 5 quilos. Nós veremos isso nas próximas aulas. Outra forma aqui que a gente tem de fazer um cálculo seria o seguinte, ó. Eu quero saber a quantidade total, não quero fazer ingrediente por ingrediente, não. Eu quero saber quanto no final eu vou ter. Eu tenho 1 quilo de farinha. Aqui já é pão de forma, é diferente, tá? Eu tenho 1 quilo de farinha. E quero saber quanto total de massa crua eu vou ter. Eu vou somar cada um desses daqui para ver quanto é que eu vou ter nesse bolo de massa crua. Eu posso fazer o cálculo um por um e no final somar, como a gente fez lá no outro exemplo aqui, ó. Como a gente fez aqui nesse exemplo. Ou eu posso, se eu não quero saber ingrediente por ingrediente, eu quero saber só a massa total, eu posso fazer o quê? Eu posso somar esses percentuais aqui, ok? Vamos lá, vamos somar, inclusive os 100%, tá? Vamos lá, 100, 102, 106, 108, 108 com 52 dá 160, 161, 165, 167. Então, nós vamos ter aqui somados um percentual de 167%. Professor, mas por que tem que incluir a farinha? A farinha não vai fazer parte da massa, então ela tem que ser incluída também. Observem que o somatório sempre vai dar mais do que 100%, porque o 100 já é só a farinha. Então, vamos lá, 1.000 gramas, que corresponde, né, ao nosso 1 quilo de farinha de trigo, é 100% farinha de trigo. Aí, nós temos aqui 167% é X, que isso daqui corresponde à nossa massa crua. Ainda eu vou dizer total, que é para vocês lembrarem que são todos os ingredientes juntos. Vamos fazer o cálculo. X vezes 100, o velho X vezes 100 é igual a 1.000 vezes 167. X é igual a 167, 1, 2, 3 zeros, dividido por 100. Vamos cortar 2 zeros. X é igual a 1.670 gramas, ou uma massa de 1 quilo, 1,67 quilos. Então, se eu fizer 1 por 1 aqui, nós vamos encontrar exatamente esse valor. Vamos comprovar? Fazendo os cálculos aqui, façam os cálculos em casa e confiram, tá? Vamos lá. Se eu usar o mesmo quilo para quantidade de sal, nós teremos um valor de, deixa eu fazer aqui na calculadora, nós teremos 2 vezes 1.000 dividido por 100, nós teremos 20 gramas. Então, vou mudar aqui a cor.
nós teremos 20 gramas. O dobro, que é de açúcar, então é 40 gramas. Ao mesmo valor de fermento, 20 gramas. A metade de melhorador, 10 gramas. 4 vezes o valor de gordura, então 10 vezes 4 é 40 gramas. E 52% de 1.000 é 520 gramas. Somando esses valores, vamos lá. 1.000 gramas da farinha, vou colocar aqui, que é a nossa base. Mais as 20 gramas do sal, mais as 40 gramas do açúcar, mais 20 do fermento, mais 520 da água, mais 10 gramas do melhorador, mais 40 gramas da gordura, mais, que eu tinha esquecido aqui embaixo, ó, nós temos leite em pó. Então, é 20 gramas também. Mais 20 gramas. Nós temos exatamente, somando tudo isso daqui, nós temos 1.670 gramas, ou 1,67 quilos. Ok? Então, tanto faz. Se você não quer saber destrinchado ingrediente por ingrediente, o que é que você pode fazer? Você pode simplesmente somar todos os percentuais, inclusive da farinha, por isso que ele dá sempre mais do que 100%, e achar a massa crua total. Ou, se você quiser saber ingrediente por ingrediente, aí você faz o cálculo. Eu aconselho, por exemplo, pegar o de 1%, porque se torna mais fácil de você multiplicar para achar o de 2, o de 4, o de 6, certo? Então, você faz 1 por 1. Tranquilo? Pratiquem isso, façam os exercícios, enviem suas dúvidas e tchau, tchau. Até a próxima aula.